6h04, estamos nos bastidores do poder da Rádio Bandeirantes. O nosso companheiro Fábio Panunzio já está a postos. Boa noite, Fábio. Oi, Pedro, boa noite, Thaís, boa noite, ouvintes, boa noite, Fábio Panunzio. Algo está me dizendo que você e o Pedro Campos hoje vão divergir de novo sobre aquela história da justiça militar, hein? Ou eu tô errada? Não, você está certa. Nós já trocamos figurinha aqui durante a tarde. Olha, é muito bom que a gente divirja, viu, Thaís? Pelo seguinte, primeiro... também acho. Porque aqui entre nós não tem ninguém interessado em ter uma supremacia, em subjugar, nada disso. São duas visões diferentes sobre um mesmo processo. E é uma discussão super importante, e essa nossa divergência vai acabar iluminando assim, o maior número possível de lados de um problema que diz respeito a todos os cidadãos do estado de São Paulo. Porque a polêmica é grande, o assunto foi levantado pela gente aqui há 4 dias, e a gente não para de falar disso, né? Mas enfim, ele está repercutindo de maneira retumbante por aí. Hoje tem um monte de novidades aqui. Eu quero saber, Pedro, tem de nota de associação, né, Fábio? Se a gente fosse ficar lendo aqui, dava um programa inteiro, né? Tem muitos. Pedro, você quer começar ou começa eu? Não, pelo amor de Deus, você primeiro, né? Então vamos lá. Esse você primeiro, você fica esperto, hein? Porque quem fala por último... Calma, tem réplica aqui. Nós temos... esse é só o começo. Bom, vamos lá então. Vou começar logo pelo fim. Vou dar uma bordoada no Pedro agora. Dá licença aí, Pedro. Olha aqui, ó. Nota da Secretaria de Segurança Pública. Acabou de sair nesse momento. É um esclarecimento aqui que, na verdade, esclarece muito pouco. Mas eu vou ler aqui porque eu acho que isso aqui mais confunde do que explica. Mas vamos lá. Literalmente, a Secretaria de Segurança Pública esclarece que o procedimento... Aliás, não era melhor a gente explicar sobre o que nós estamos falando primeiro? Nós esquecemos disso. O pobre coitado do ouvinte deve estar se perguntando. Mas eles já disseram que vão brigar, mas não disseram sobre o quê? Hein, Pedro? Olha só, o que acontece é o seguinte, no dia 18 passado, o presidente do Tribunal de Justiça Militar baixou uma norma, uma portaria, estabelecendo que, a partir de agora, quem faz a apreensão do material em cena de crime, de auto de resistência, em que um policial militar dolosamente matou um civil, é a Polícia Militar. Isso foi estabelecido pelo presidente do Tribunal de Justiça Militar. E essa norma colide abertamente com o que diz a Constituição e também com o que dizem outros códigos aí. Embora haja que já estabelecendo aqui que há uma divergência entre a minha visão e a visão do Pedro, na minha visão isso colide frontalmente. E não é só na minha visão, tem muita gente que pensa como eu. De qualquer forma, o assunto acabou criando uma situação potencialmente muito perigosa. Porque imagine o seguinte, a todo momento em São Paulo acontece uma cena em que a polícia, por força da reação de alguém ou por força das circunstâncias, acaba trocando tiros com alguém e essa pessoa morre. A lei até hoje era cumprida da seguinte maneira. Quando havia isso, a Polícia Militar isolava a área para preservar a cena do crime e o papel dela era de preservar todos os indícios que tivessem ali naquela posição para que a perícia depois chegasse e colhesse o máximo de elementos para que as investigações pudessem apontar de quem era a responsabilidade por aquela morte. Se ela foi acidental, se foi em legítima defesa, se houve realmente resistência, se o policial matou porque queria executar a vítima. Então, enfim, os elementos dessa cena são muito importantes porque eles vão dar a maior parte dos dados para que depois se chegue a uma conclusão sobre a culpa ou a não culpa do policial, de quem é que foi o responsável por aquilo, se foi um erro, se foi um acidente, se foi uma morte dolosa ou se foi um crime de verdade, cometido adredemente por alguém. Então, até hoje funcionava assim. Aí vem o presidente do Tribunal de Justiça Militar e baixa essa portaria que muda isso. Potencialmente coloca em atrito a Polícia Civil e a Polícia Militar. Por quê? A instrução do tribunal é para que o policial militar faça a apreensão das provas. Mas a perícia está ali justamente para isso. E o inquérito é feito pela Polícia Civil. Pelo menos vinha sendo feito até aqui. O que aconteceu? Muita confusão, a Associação dos Delegados, o Sindicato dos Delegados entrou com uma reclamação junto ao CNJ, apelou ao secretário de Segurança para que disciplinasse o assunto, houve protestos em todo o país e já há notícias também de que houve aí um certo enfrentamento, uma certa resistência de policiais militares em entregar material apreendido nessa cena que eu descrevi. Então, o que aconteceu? Estamos esperando aqui uma definição, que alguém diga, olha, isso é certo, isso não é certo. A regra é anterior, a regra a partir de aqui passa a ser essa. Aí a gente vai começar a divergir, eu e o Pedro, daqui a pouco. Só que, agora há pouco, a Secretaria de Segurança Pública soltou essa nota, não sei se ela já foi publicada, porque eu tive acesso a ela quando ela estava sendo escrita ainda. E a nota diz o seguinte: a Secretaria de Segurança Pública esclarece que o procedimento para os casos de morte decorrente de oposição à intervenção policial
foi regulamentado pelo Estado de São Paulo em 2011 e aprimorado em resoluções de 2013 e 2015. A norma determina que os policiais que primeiro atenderem a ocorrência devem preservar o local até a chegada das autoridades policiais, corregedorias das polícias civil e militar, se necessário, e das equipes de perícia. Determina também a comunicação imediata ao Ministério Público Estadual. A Secretaria de Segurança Pública sempre estimulou a atuação das corregedorias, incentivando a instauração de procedimentos para apuração das ocorrências envolvendo policiais civis ou militares. A SSP entende que suas resoluções estão em harmonia com o texto constitucional. Ou seja, é uma nota de um parágrafo, deve ter umas 10 linhas, não diz nada sobre que ajude a resolver o problema. Porque ela não trata de quem é que apreende as provas, viu, Pedro? Aí ela não ajuda a esclarecer essa confusão que nos divide nesse momento. Sim. Certo ou errado? Certíssimo. Concordamos ou discordamos? Até aqui estamos concordando em tudo. Agora vamos começar a quebrar o pau aqui. É o seguinte, por que é que há muita gente questionando essa história? Porque o artigo 125 da Constituição, no seu parágrafo 4º, diz textualmente o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre perda de posto e de patente de oficiais e de graduação dos prazos. Portanto, a Constituição remete isso para a Justiça Comum. Ela não estabelece um foro privilegiado para militar. Aí vem o Código de Processo Militar, artigo 82, diz o seguinte: o foro militar é especial, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil. Artigo 82 do Código de Processo Militar. No parágrafo 2º desse mesmo artigo está lá descrito o seguinte: nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum. É isso que dizem aqui a Constituição e o Código de Processo Militar. Por causa disso, o Ministério Público se movimentou e entrou agora há pouco, não sei se ingressou já, mas anunciou a intenção de ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que casse essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça. E eu conversei agora há pouco com o Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio, que explicou as razões desse movimento. Vamos ouvir a entrevista. Nós vamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, questionando a resolução do Tribunal de Justiça Militar. Qual é a fundamentação? Olha, a resolução, ela traz normas de investigação a respeito dos crimes dolosos contra a vida, praticados por policial militar contra civil. Só que esses crimes são de natureza civil, afetos à Justiça Civil e ao Tribunal do Júri. Então, essa normativa fere o Código de Processo Penal, fere a Constituição Federal e a Constituição Estadual, fere o princípio da reserva legal, fere o princípio da separação de poderes, porque é o Código de Processo Penal, norma a ser editada pela União, aplicada no país todo, que tem que regulamentar essa investigação. A investigação tem que ser feita com perícia civil, com a polícia civil, o Instituto Médico Legal, com os promotores do Tribunal do Júri. Então, de fato, a Polícia Militar, nesse caso, evidentemente, não deve impedir a investigação feita pelos órgãos encarregados da investigação. Evidentemente que a Polícia Militar pode fazer investigações em relação aos crimes militares. Então, não há um impedimento para que a Polícia Militar possa também investigar os fatos. Mas esse crime que é doloso contra a vida, praticado por policial militar contra civil, ele é afeto à justiça comum e não à justiça militar. É uma questão constitucional. Por isso que nós estamos questionando a resolução. Para vocês aí do Ministério Público não resta dúvida sobre a constitucionalidade da ordem que vigia antes dessa portaria, é isso? Sem dúvida, a Constituição Federal, Estadual, já sedimentado há muito tempo que a investigação é de natureza civil. Só mais uma dúvida. Se por acaso houver resistência da parte da Polícia Militar, numa cena como essa que eu descrevi, em permitir o acesso da Polícia Civil para perícia, isso pode ser enquadrado como adulteração da cena do crime? Olha, depende. Isso é uma questão de avaliar o caso concreto. Não dá para dar uma resposta genérica.
A gente precisa avaliar o caso concreto, analisar o que aconteceu e, evidentemente, que se houver mesmo dolosamente, né, questões que envolvem cena de crime, preservação, evidentemente que a gente pode falar em crimes, mas isso não pode ser dito em abstrato, isso tem que ser analisado diante do caso concreto. Bom, até que isso tudo se defina juridicamente, qual é a atitude a ser tomada? O senhor falou de cautela, mas qual é a atitude de cautela hoje? Olha, me parece que a investigação deve continuar a ser realizada como sempre foi. O Instituto Médico Legal, a Polícia Civil, né, as resoluções da Secretaria de Segurança, a atuação do Ministério Público devem continuar, até porque a resolução do Tribunal Militar não impede que a investigação seja feita da forma como vinha sendo feita. Em quanto tempo o senhor acha que o Tribunal de Justiça de São Paulo resolve esse assunto? Nós estamos pleiteando uma liminar, se isso puder ser feito, se resolve rapidamente. No entanto, se não houver liminar, aí em alguns meses, imagino que a solução definitiva ocorra. O Procurador-Geral de Justiça, Jean Paolo Ismânio, falando sobre essa ação direta de inconstitucionalidade que ele deve estar impetrando neste momento junto ao Tribunal de Justiça para tentar dirimir essas dúvidas que não são pouco importantes. Eu conversei também com o outro interessado diretamente nesse assunto, que é o delegado-geral de polícia, para saber dele como é que está acontecendo, porque existe uma potencial tensão na rua, a gente já descreveu isso aqui. O que acontece num caso concreto em que um policial, eventualmente, tendo matado um civil, está sujeito à perícia? Quem é que apreende as armas, quem é que apreende as cápsulas, quem é que apreende a munição, eventualmente o carro que foi baleado, essa coisa toda? Essa dúvida está no ar desde o ato do presidente do Tribunal de Justiça Militar. E o doutor Youssef é o chefe da Polícia Civil. Então, a ele compete orientar os delegados, os escrivães e os peritos que vão até a cena do crime, que eventualmente podem potencialmente encontrar uma certa má vontade dos policiais militares por causa dessa decisão do Tribunal de Justiça Militar. Vamos ver o que diz o doutor Youssef Abu Chain. Antes de mais nada, eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu essa instrução do Tribunal de Justiça Militar. Olha, com surpresa, viu, Panunzio? Com surpresa porque nós acompanhamos projetos de lei, PECs em Brasília, nós temos nosso pessoal atento lá e tal, e não tivemos nenhuma votação de PEC, de mudança do Código de Processo Penal, constitucional, etc. E aí eu fui pego com essa resolução do TJM, que de verdade eu não entendi. No começo eu fiquei até meio perplexo, fui conversar com o outro, para saber o que era aquilo, né? E aí nós percebemos, obviamente, que é uma coisa que nós não poderíamos cumprir sem discutir do ponto de vista jurídico, entendeu? E foi o que foi feito. A hostilidade que existe entre as duas instituições, a Corporação Militar e a Polícia Civil, poderia justificar uma medida de cautela por parte da alta oficialidade da PM, ou o senhor acha que isso não aconteceu? Não existe hostilidade nenhuma, quando existem casos pontuais. Hostilidade não existe. Eu me dou super bem com o comando da PM, os diretores se dão super bem também com os comandantes regionais, de área e etc. Nós temos um excelente relacionamento também na base. Casos pontuais, obviamente, existem e acho que existem em qualquer segmento da sociedade. Eu acho que foi talvez, não sei com qual intenção isso foi feito, talvez nem com uma intenção de afrontar a lei, mas efetivamente afrontou, né? E nós não poderíamos nos omitir. E daí a reunião do Conselho da Justiça de anteontem, é isso? A reunião do Conselho da Polícia do Conselho da Polícia. Exatamente, isso em que nós aí, obviamente, indagamos a Secretaria a respeito dessa resolução, né? Pedindo uma providência e também conversamos com vários juristas, etc., para saber que caminho tomar, né? E, obviamente, as nossas associações de classe, sindicatos também se mobilizaram, né? Quer dizer, a Polícia Civil não aceita cumprir essa resolução do TJM, é isso? Não, na verdade, assim, tem uma máxima, eu fui oficial do Exército, eu fui militar, então eu gosto do regime, eu apoio, acho que a Polícia Militar faz um excelente trabalho, mas tem uma máxima que ordem legal não se cumpre, né? E assim, aquilo ainda não está
na nossa Constituição nem no Código de Processo Penal. Basicamente é isso. Quando houver um conflito de interesse na rua, um PM matou um civil, a perícia está lá e precisa recolher o material e os policiais militares estão orientados a guardar as provas para encaminhar posteriormente à polícia judiciária. Como é que se resolve essa situação hoje? Então, é isso que eu falei do bom senso, Panunzio, que é o que nós vamos ter que ter. Né? A ideia, obviamente, é que isso se resolva rapidamente, talvez hoje ainda. Né? Eu tenho notícias de que alguma normatização, alguma orientação saia, até do procurador-geral, etc. Mas o bom senso, se houver um caso, obviamente o delegado vai ao local, vai acionar a perícia, nós vamos recolher os objetos, e se tiver alguma impossibilidade, por algum motivo, disso acontecer, obviamente que nós teremos as ferramentas que são o quê? Um outro inquérito policial, né? Talvez para apurar algum outro fato que possa ser considerado como crime por impedir o serviço da polícia. Não vamos chegar nesse ponto, tenho certeza que não, porque é uma demanda que tem que se resolver rapidamente, ela não pode demorar. Né? O delegado de polícia vai entender como adulteração da cena do crime o cumprimento dessa portaria, caso ela concretamente aconteça nos termos em que está escrito na resolução do presidente do TJM? Não tenho dúvida que isso pode acontecer, obviamente que sim. Né? Não acredito que aconteça, eu estou percebendo uma boa vontade dos dois lados em dirimir essa dúvida legalmente, né? Então, tanto eu como o comandante-geral, nós estamos aguardando, obviamente, a solução disso, que eu acho que vai ser rápida. Houve um aumento da tensão por causa disso, doutor Youssef? Não, por parte do comando das polícias, de forma alguma. Hoje de manhã, inclusive, estava com o subcomandante-geral, um amigo, o coronel Mauro, sem problema nenhum. Como eu falei, não é uma briga, né? Na verdade, é uma interpretação que nós temos que dar aos termos da lei. Né? Então, nós temos aí uma resolução, temos uma Constituição e um Código de Processo Penal. É isso. Doutor Youssef, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Bom, são 6 horas e 21 minutos, Fábio. Agora vamos trazer, então, o outro lado dessa história aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu conversei com o presidente do Defenda PM, que é uma associação de oficiais de policiais militares da Ativa, Coronel Elias Miller da Silva. O coronel me explicou exatamente qual é o entendimento dessa resolução para os policiais militares. Não há nenhuma autorização para que policial militar mexa em cena de crime. O policial militar continua fazendo a preservação da cena do crime, seja de um crime cometido por um civil ou por um militar. O policial vai lá, chega, preserva a cena, não deixa ninguém entrar, não pode tirar cápsula, não pode tirar arma, não pode lavar sangue, não pode fazer nada, não pode mexer em corpo de vítima. Aguarda o trabalho da perícia. Quando a perícia, e a perícia é única, só existe uma perícia, tanto para civil quanto para militar, terminou o trabalho da polícia científica, que não é a polícia civil, que muita gente confunde, terminou esse trabalho, o policial militar, pela resolução, estaria autorizado a retirar esses equipamentos, esses armamentos, essas cápsulas da cena do crime e levar para a justiça militar. Esta que é a mudança, porque até então quem estava fazendo isso era a polícia civil. E aí, esse julgamento, essa análise dessas provas que foram colhidas na cena do crime e os outros elementos, as testemunhas, seriam então analisadas pela justiça militar. É isso que diz a resolução. O coronel Elias Miller me disse, então, exatamente qual é a interpretação que está sendo dada pelos militares a essa nova resolução. Houve uma infração penal, a autoridade policial se desloca para o local, preserva o local, aguarda a perícia, que é a mesma perícia, vai ser o Instituto, né, de Criminalista, aguarda a perícia, após a liberação da perícia que apreende as armas. Então, onde é que eles estão inventando isso? Onde é que eles estão, sabe? Ou seja, ignorância não pode ser. Eu acho que até quem não é da área jurídica, tudo bem. Ignorância não pode ser. Aí só pode ser o quê? É maldade, porque infelizmente, Pedro, é uma luta de empoderamento do delegado que ele quer, pelo inquérito, sujeitar a PM. Aí eu te faço a pergunta, Pedro. Se o delegado do Garra,
do DEIC, tiver um confronto com marginais, então ele vai preservar para quem? Quem é que vai apurar? Ou vão ser eles mesmos? Quer dizer, a Polícia Civil é idônea, a PM é idônea? Esse é um questionamento, então, feito pelo Coronel Elias Miller, que também disse, viu, Fábio? E aí eu acho que esse dado que ele traz é muito importante. Esse levantamento que foi feito do número de policiais punidos por crimes, policiais que cometeram excesso, policiais que não exerceram a farda, suas funções da forma como manda a lei, antes dessa mudança que nós tivemos na década de 2000, quando os policiais não eram levados ao tribunal do júri, eram julgados pela própria Justiça Militar, o que essa resolução não mexe nisso, e depois, quando houve a mudança. E aí vocês vão ver se os policiais eram punidos com mais rigor antes ou agora. Foi no primeiro tribunal do júri e foi verificar desde 96, quando esses crimes que eram julgados na Justiça Militar, doloso contra a vida, foram para o tribunal do júri, a condenação não chega a 5%. Na Justiça Militar, condenava 50%. Que diferença, hein, Panunzio? 5% para 50%. E ainda tem gente que acha que a Justiça Militar é uma justiça corporativista, né? Como eu, por exemplo. Eu acho que ela é corporativista, Pedro. Olha o dado, eu desconfio, mas eu desconfio desses dados. Eu queria saber que fonte é essa. Qual é a fonte? Porque, primeiro, números redondos demais. Segundo, eu tenho aqui... Pode ser uma aproximação, mas é isso mesmo. Não sei, eu quero ver a fonte. Ele cita o número, mas não dá a fonte. A segunda questão que me estranha é a seguinte: a associação dele chama Defenda PM. Sim. Se fosse Defenda a Sociedade, talvez fosse um pouco mais aberto o foco dos interesses dele. Agora, terceiro, vou citar aqui. Toda essa encrenca começou por causa de uma briga que aconteceu na cidade de São José do Rio Preto. Isso aconteceu esse ano já. Lá houve uma cena em que um garoto foi morto por policiais, chegou a perícia, mas os PMs não deixaram o pessoal da Polícia Científica recolher as provas. Eles apreenderam e levaram para o quartel. Havia um coronel lá que se recusava terminantemente a apresentar armas de policiais envolvidos em crimes. O nome dele, deixa eu ver aqui, eu anotei isso em algum lugar, mas é tanto papel aqui na minha frente que eu estou perdido aqui, mas eu já digo isso. O que aconteceu foi o seguinte: a autoridade máxima da segurança pública do Estado, que é o secretário de segurança, o atual. Coronel Rogério Xavier. O coronel Rogério Xavier é o coronel implicado nessa situação. Ele se recusava a entregar as armas para a perícia. Foi preciso uma intervenção direta do secretário de segurança pública, mandando ele dar cumprimento à lei. E aí depois que ele recebeu, que ele foi oficiado, essa coisa toda, porque ele estava ali, se mantivesse naquela posição refratária, ia estar quebrando a hierarquia, o que é gravíssimo, né? Um crime militar muito grave, e ele acabou entregando armas não só desse crime, mas de 5 outros crimes nas quais a polícia não conseguia botar a mão para fazer a perícia. Então, a partir daí, desatou-se essa caixa de Pandora das más notícias. A segunda questão é a seguinte: a portaria do Tribunal de Justiça Militar não transfere a investigação do crime para a Justiça Militar. Ela apenas determina que as provas sejam apreendidas pela Polícia Militar. Segundo, o que o coronel está falando não corresponde à verdade. A portaria não disciplina que a polícia tem que manter a área intacta nem nada. Ela apenas diz que a polícia agora faz a apreensão do material. E no direito público, eu não sou especialista em direito, mas eu sei que esse é um princípio do direito público. Só se pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ao contrário do direito das pessoas naturais, que não podem ser impedidas de fazer algo, salvo em força de lei. Com relação ao comportamento do agente público, é outra coisa. Ele deve fazer só o que está escrito. E na portaria do Tribunal de Justiça Militar, não está descrito isso que esse coronel falou. Então, quer dizer... Você quer mais um dado? Vamos pegar um caso concreto. Esse caso da chacina de Osasco e Barueri que eu me referi. Você sabe o que aconteceu nesse caso? Antes dessa resolução, houve a instauração de um procedimento na Justiça Militar e um na Justiça Comum, para investigar o mesmo fato. Essas mortes que aconteceram aqui em Osasco e Barueri, na maior chacina que aconteceu recentemente aqui na Grande São Paulo. Você sabe, os policiais que estão presos hoje, estão presos por ordem de quem? Da Justiça Militar, porque a Justiça Comum mandou soltar esses policiais por falta de prova, ou por medo, né? Não dá para saber o que o juiz sentiu ali no momento, né? Mas o dado concreto é: hoje nós temos duas investigações, Panunzio. Nós temos uma investigação militar que pune com mais rigor, que vai mais a fundo, que conhece a legislação
penal militar. Para o ouvinte que não sabe, nós temos o Código Penal para todos nós, inclusive para os militares, e eles têm um específico deles, que é o Código Penal Militar. Nós temos um Código de Processo Penal para todo mundo, e para quem é militar tem um Código de Processo Penal Militar. As regras para os militares, elas são muito mais rígidas do que para o cidadão comum. Não só no caso de homicídio, mas outros crimes que não estão previstos para o cidadão comum e acabam sendo previstos para esses militares. Então, eu acho que do ponto de vista do bem da investigação, se a Polícia Militar pudesse continuar nessas apurações, nós teríamos um resultado muito mais ágil e muito mais proveitoso para a sociedade. Agora, olha, a discussão está ótima, Fábio, mas já está na hora da gente mudar de assunto aqui nos Bastidores do Poder, porque tem entrevista importante chegando, mas não vou deixar vocês na mão, não. Então eu queria propor o seguinte: 1 minuto para você, depois 1 minuto para o Pedro, para os dois dizerem o que acham, como acham que esse assunto deva seguir a partir de agora. Pode ser? Olha, então vou começar. Vou dar ao Pedro o direito de falar por último. Posição privilegiada, hein, Pedro? Se quiser, eu começo um aqui, minutinho, vai. Hein? Já marcou o ponto final, eu vou aqui, porque o Fábio começou, então ele é mais velho, ele tem preferência também para terminar, porque a gente tem que ouvir os mais velhos. Olha, o que eu acho que deveria acontecer, Panunzio, é o seguinte: essa resolução, ela veio para trazer uma inovação nessa investigação de policiais que cometem crimes dolosos contra a vida. Acho muito salutar, já disse que a Justiça Militar é um órgão independente, não faz parte da Polícia Militar, tem civis atuando lá, a perícia é a mesma, o trabalho da perícia não vai mudar, tá? O Ministério Público é o mesmo, tem o Ministério Público Militar, mas os seus membros vêm do Ministério Público do Estado de São Paulo, então a investigação será a mesma. A única coisa que muda aí é que você tem uma justiça especializada tratando daquilo que é especial. O policial militar, quando ele comete um homicídio e ele vai ser julgado por isso, ele tem então uma especificidade, e aí nós temos uma justiça especial para analisar esse caso. Fábio Panunzio, o tempo, 1 minutinho para você. Não gosto de foro especial, tem uma luta da sociedade para acabar com o foro especial, e a lei brasileira inteira, Código de Processo Penal, o Código de Processo Militar, a Constituição, tudo isso fala que crime de militar tem que ser apurado e julgado pela Justiça Civil. Ainda que fosse melhor, em tese, o julgamento ou a apuração feita pelos militares, não há lei no Brasil para que isso aconteça. Então, se querem mudar o jogo, não será por meio da portaria autoritária, e eu digo mais, irresponsável do presidente de um tribunal especial estadual, aliás, cuja existência tem sido questionada pela desnecessidade e muitas vezes pela confusão institucional que gera, a ponto de colocar duas corporações, como a Polícia Civil e a Militar, na iminência de um choque de competência que pode agravar ainda mais a desconfiança entre um e outro. Para o bem do cidadão, cumpra-se a lei. A lei manda fazer apuração pela Polícia Civil, e é assim que tem que ser feito. Rádio Bandeirantes.